Eu gostaria que você que está conosco aqui, ou que está na sua casa, talvez até no trabalho, e que tenha a oportunidade, acesse a sua Bíblia. Abra ou acesse o seu dispositivo eletrônico para poder juntos lermos a palavra do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre os provérbios para a vida. E nesse mês de junho passado trabalhamos isso, encerramos nesse tempo aqui, iniciando esse mês de julho. E eu queria falar nessa manhã sobre os conselhos que geram sabedoria. Conselhos geram sabedoria. E o texto de Provérbios capítulo 19, por favor, abra comigo nos versículos 20 e 21. Provérbios 19, 20 e 21. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio ou sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 20 a 21. E ainda Provérbios 12, versículo 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Eu quero mais uma vez orar contigo. Feche os seus olhos, por favor. Curve a sua cabeça. Ó Pai, a Tua palavra ela é viva, santa e eficaz. Ela é mais penetrante que espada de dois gumes. E nós queremos nessa manhã, nós almejamos nessa manhã ouvi-la de uma forma tão clara aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento, que não reste outra ação a não sermos nos rendermos a esta palavra. A palavra que vem dos altos céus, a palavra proferida pelo Senhor. Certamente sim, o Senhor usou homens e mulheres para declarar, mas sobretudo ela vem do alto trono do Senhor. Então, em nome de Jesus, que essa palavra ela cale fundo ao nosso coração. E que ao entrar na nossa mente, no nosso entendimento, nós saímos aqui desejosos de praticá-la, de desenvolvê-la, primeiro para as nossas vidas, para os nossos, mas também para aqueles aos quais nós encontramos. Seja conosco, ó Pai, inunde o nosso coração, impacte cada uma das nossas vidas, para que sejamos compelidos pelo Espírito Santo a exercitarmos esta palavra. Fale ao nosso coração, continue nos abençoando, continue nos sustentando, fale conosco, como tem falado desde o início deste culto, e certamente continuará falando até o final dele. Assim nós oramos no nome soberano, poderoso e maravilhoso de Jesus. Amém. Você se lembra de um conselho que marcou a sua vida? Quem lembra aí de um conselho que foi impactante para você? Talvez na fase da adolescência, na fase da juventude, ou até mesmo na fase já adulta, em que chegou alguém e falou algo para você que te impactou. Como é que foi esse reflexo para você? Esse conselho que você porventura tenha recebido, ele foi um divisor de águas. Talvez você estava trilhando um caminho ou indo numa direção que resultaria em catástrofe, em desastre, e alguém chegou perto de você e te deu um conselho, talvez aquele pai que te ama tanto, talvez aquela mãe atenciosa com você, talvez um irmão preocupado com o desenvolver da sua vida e chegou e te disse algo que marcou você. Você se lembra disso? Guarde no seu coração essa expressão e certamente que Deus vai falar ao seu coração até o final deste culto. Quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos que a geração de hoje é uma geração perversa, como diz Romanos capítulo 1, e eu leio para vocês, Romanos 1, 30 até o 32, diz o seguinte: as pessoas desse tempo serão caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, Romanos 1 a partir do 30, são insensatos, são desleais, sem amor pela família, são implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. A tendência hoje, o tempo que vivemos é o tempo de não ouvir conselhos. É um tempo onde nós queremos trilhar os nossos caminhos. A geração de hoje é uma geração que se acha detentora da verdade. E às vezes verdades pessoais, valores pessoais. E que para aquelas pessoas que assim praticam, não estão dispostas a ouvir um conselho. A Bíblia nos chama a atenção de nós temos que ouvir o conselho do Senhor dia após dia.
Essa palavra do Senhor relatada aqui, como vemos no texto de Provérbios, nos faz entender que a nossa fonte de orientação, a nossa bússola, a orientação para o nosso viver diário está contida na palavra. E nós temos que buscar os conselhos do Senhor. Tem um autor chamado Waylon Moore, ele escreveu um livro muito interessante, e nós estamos estudando isso com os pastores aqui no Paraná, e ele diz algo interessante, que para ele, os mentores dele são os personagens da Bíblia. Ele vai ler de vez em quando a vida de José, a vida de Davi e outros personagens, aquilo serve de referencial para ele. Será que eu e você temos entendido que os conselhos mais preciosos para a nossa vida estão na Bíblia? Eu tenho buscado. Se eu sei disso, se você sabe disso, se você que está em casa sabe disso, mas não vai na fonte, ele vira meramente um conhecimento, simplesmente um entendimento, mas ele não vem para o coração. Quando olhamos, por exemplo, para a história de Ruth, no capítulo 2, versículos 2 a 3, Ruth saiu para catar espigas de milho, porque estava com fome, precisava comer, mas lá ela recebe a orientação de Deus que ela deveria se casar com Boaz. E ser uma mulher profundamente usada pelo Senhor. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que o primeiro casal escolheu desobedecer, escolheu não ouvir o conselho. Ah, pastor, mas quem cometeu o ato foi Eva. E onde estava Adão? O que o seu Adão estava fazendo? Qual deveria ser a postura dele? Então a gente percebe que essa ação de intransigência, de desobediência está entranhada em nós. E o desafio que nós temos é ouvir bons conselhos, principalmente na palavra de Deus e também daqueles que nos cercam. A Bíblia nos apresenta, por exemplo, Timóteo ouvindo os conselhos de Paulo e sendo um homem profundamente usado por Deus. Aquele menino que ouve o conselho de Paulo, e a Bíblia vai dizer que, embora tivesse uma mãe crente, uma avó muito crente, tinha um pai que era grego e por influência pagã, teria uma influência muito forte do paganismo, mas ele ouve, ele atenta ao conselho de Paulo e ele segue o caminho de Paulo e se torna depois o pastor da igreja de Éfeso. Bons conselhos transformam vidas, maus conselhos destroem corações. Essa é a grande verdade que olhamos para a palavra do Senhor. A Bíblia vai nos apresentar ainda em Provérbios alguns conselhos, eu quero que você atente comigo aí, alguns versículos de Provérbios. Primeiro, Provérbios 3, de 5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Conselho que nos chama a atenção para a confiança em Deus. Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. O conselho de que nós temos que evitar a arrogância, a prepotência, a soberba, por acharmos que somos aqueles que sabem de tudo. Pessoas que muitas vezes não atentam para um conselho sábio de alguém que já caminhou, já está na estrada há mais tempo do que ele. Eu tenho dito que eu tenho tido o privilégio de ouvir conselhos de pessoas mais experientes que eu. E eu me lembro do meu discipulado ainda lá no início da minha vida cristã, no ano de 1995. E o meu pastor dizia uma coisa muito interessante que parece que ele está falando comigo ainda hoje. Rodrigues, se você se deparar com um cristão, com um servo de Deus, que tem um pouco de tempo a mais que você de vida, pelo menos pare para ouvi-lo. Talvez você não faça o que ele te mandar fazer. Porque talvez nem sempre o conselho é bom. Mas pelo menos pare para ouvi-lo. E eu tenho tido esse privilégio que quando me deparo com alguém que está junto comigo, que tem um pouco mais de idade, eu quero pelo menos ouvir para saber se de lá vem algo extraordinário para a minha vida. E eu tenho tido um grande privilégio de ouvir muitos bons conselhos. Agora, se eu deixar que a soberba, a arrogância tome conta do meu coração, eu vou dizer, não, eu não vou ouvi-lo, porque ele já está ultrapassado, ele já não sei o quê, ele já não responde mais às demandas da atualidade. Isso é um ledo, é um grande erro. Nós temos que evitar a soberba e a arrogância. Provérbios 11, 25, diz o seguinte: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe o que o texto está chamando a atenção aqui? De um conselho para que a gente seja generoso. Você tem um coração generoso? Você consegue entender que Deus te deu e você está distribuindo com o outro? Eu não estou falando aqui só de recursos financeiros, não. Estou falando às vezes do seu tempo, da sua capacidade,
do conhecimento que você teve, que você pode distribuir para o outro. Generosidade. É uma atitude de sabedoria. E é um conselho do Senhor para que eu seja generoso. Ah, pastor, eu não vou dar porque eu quero só receber. Você conhece alguém que quer só receber? Eu me lembro de alguém que falou, pastor, mas será que eu posso, quando estiver falando em nome de Deus, receber algum tipo de ajuda para isso? Eu falei assim, você não pode manipular as pessoas, mas receber você pode. Se foi um ato generoso, mais bem-aventurado quem está dando, quem está recebendo, rapaz. Então receba, né? Em nome de Jesus. Pense nisso. Ser generoso é um conselho do Senhor. Provérbios 13:3 vai dizer o seguinte: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Certamente que não tem crente que fala demais. Sim ou não? Você conhece alguém? Não pensa não. Ore por ele. A Bíblia fala que a gente tem que ser tardio no quê? No falar e pronto para o ouvir. E se a gente consegue praticar esse conselho tão sublime do Senhor, a gente erra tão menos. Quantas vezes agimos pelo ímpeto? Quantas vezes falamos sem pensar? Quantas vezes somos insolentes? Quantas vezes nos atentamos e metemos, como diz o ditado popular, os pés pelas mãos? O texto me chama a atenção que a atitude de sabedoria, o conselho de sabedoria é a gente parar e falar somente no momento certo e às vezes até não falar, porque certamente vai ser uma postura de sabedoria. Isso é um conselho do Senhor para mim e para a sua vida. E ainda Provérbios 14:15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Prudência é algo extraordinário. Quando olhamos para um homem ou para uma mulher que age com prudência, aquilo vem ao nosso coração e serve de referência para nós, serve de estímulo para nós também. Então há mais um conselho aqui: avalie antes de agir, seja prudente, pense primeiro, analise todos os aspectos, não faça pela força do seu coração ou da sua mente, porque certamente você errará mais, e ao contrário disso, é positivo que você acertará muito mais. 1 Coríntios 15:33 diz o seguinte: não se deixe enganar, as más companhias ou as más conversações, diz alguma versão, corrompe os bons costumes. E aqui já é o exemplo dos conselhos maus. Você conhece alguém que dá conselhos ruins? Você conhece alguém que se deixa levar por alguém que dá conselhos ruins? Isso é extremamente danoso. Provérbios 11:14 vai dizer o seguinte: sem diretrizes a nação cai, e o que a salva é ter muitos conselheiros. Na multidão de conselhos a sabedoria, diz algumas versões assim. Já lemos Provérbios 19, versículo 21, e eu leio novamente aqui de 20 a 21. Ouça os conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o que propõe o propósito do Senhor. Provérbios 15:22 vai dizer o seguinte: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E ainda Provérbios 13:20, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O desafio para mim e para você nesta manhã é primeiramente irmos na fonte do conselho sublime, que é a palavra de Deus. É irmos para a fonte do conselho que muda a vida, que está contido na relação do Senhor para conosco, relatado na palavra. O desafio para mim e para você nessa manhã é olharmos para as circunstâncias e parar perto de pessoas e ouvir pessoas que podem nos ajudar a trilhar um caminho abençoador. O desafio para mim e para você nessa manhã é chegar perto de alguém que tem uma experiência com Deus e pode acrescentar algo para a minha vida e me ajudar a errar menos nas atitudes do nosso viver diário. O desafio para mim e para você nessa manhã é dizer: Deus, coloca perto de mim pessoas que me abençoam. Coloca perto de mim pessoas que vão edificar a minha vida. Coloca perto de mim pessoas que têm algo a acrescentar ao meu coração. Coloca perto de mim pessoas que vão dar uma palavra que vai produzir vida para o meu coração e não morte. E nós vemos alguns exemplos disso. Por exemplo,
2 Samuel capítulo 13, versículos 1 a 22, tem uma história muito triste. Amnon se apaixona por sua meia-irmã chamada Tamar. E preste atenção numa coisa, isso é algo que a vida nos ensina como algo prático. Acontece sem medo de errar. Quando a gente está com a tendência a fazer algo errado, o diabo manda uma secla para nos ajudar a errar. Sim ou não? Manda um emissário do capeta para ajudar a gente. Já passou por isso? Quando eu estou com o coração tendente ao erro, o diabo vai mandar alguém para culminar com o ato. E se a gente não se voltar para Deus, a gente vai para a destruição. É justamente isso que acontece em 2 Samuel 13, 22. Quando Amnon, ele se namora pela sua meia-irmã, chamada Tamar, o diabo manda um cara chamado Jonadab, emissário do cão, do capeta mesmo. Pode falar capeta aqui? Pode, né? Pode. E aí ele fala o seguinte, cria uma estratégia aí, fala que você está doente, manda ela cuidar de você, e agarra ela. E ele fez isso. Quem lembra da Bíblia? É isso? Está escrito isso lá. Mas o que acontece depois que ele forçadamente leva a sua irmã a ter relações com ele? Primeiramente, algo que era pernicioso, abominável diante de Deus. Mas seduzido pelo ensino, pelo um conselho mau de um emissário do cão, de um amigo, aliás era primo se eu não me engano, né? Era parente da sua mãe, um negócio assim, estou lembrando de cabeça agora. E aí o que acontece? Aquele coração fica um coração cheio de vergonha, entristecido porque destrói o coração da sua irmã, destrói fisicamente, emocionalmente. E o final dessa situação é que ela é trágica, porque Absalão, vendo aquilo, entristecido com aquilo, o que ele faz? Vai lá e mata o seu meio-irmão. Então, quando os maus conselhos chegam sobre a nossa casa, a nossa vida, eles podem trazer destruição, sim. Morte, é o que acontece aqui. Quebra de princípios, valores distorcidos. E aquele irmão Amnon é morto pelo seu próprio irmão, chamado Absalão, por conta de ter destruído a sua meia-irmã chamada Tamar. Então nós temos que lidar com conselhos às vezes que vão contra a vontade do Senhor. E nós temos que ter um filtro para que não deixamos nos levar por isso. Mas a Bíblia também apresenta conselhos bons, por exemplo, a relação de Jetro com Moisés. Está lá no capítulo de Êxodo, no capítulo 18 de Êxodo. Moisés vai visitar o seu sogro e diz o seguinte: ô senhor Moisés, o senhor está trabalhando demais, rapaz. Você vai morrer. Moisés fala assim, mas eu preciso trabalhar. O povo precisa de mim. Eu tenho que fazer algo. Ele fala assim, não, você está errado. Vamos dividir as tarefas aí. Está relatado em Êxodo capítulo 18. Divide por grupos menores, grupos de 100, grupos de 10 e assim por diante, grupos de 1000. Distribui a tarefa, rapaz. E o texto diz que Moisés entende isso. E aquele bom conselho produz algo diferente no coração daquele homem, e ele compreende. Primeiro porque Jetro demonstra humildade em orientar o seu genro. Até porque ele queria o bem da sua filha, né? Então deixa eu dizer um segredinho para você. Se a sogrinha querida, amada do Senhor, a minha, por exemplo, é extraordinária, extraordinária. Eu quero ficar com ela até Jesus voltar. Não troco de sogra de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Uma só está bom demais. Já cumpri a minha cota de sogra na minha existência. Se o sogrão chegar perto de você e te dar um conselho, e ele tiver parâmetro, um valor, se for principalmente valor bíblico, ouça esse conselho, porque ele quer o seu bem, e quer o bem também da filha ou do filho. Pense nisso. Chegar alguém perto de você dizendo o seguinte: meu querido, menino, menina, trilhe esse caminho aqui, porque Deus vai te abençoar. Se tiver referência bíblica, faça isso. É Deus colocando pessoas do seu lado para te abençoar. Isso é conselho, isso gera sabedoria no seu coração. O texto vai dizer que Jetro se mostra humilde. Jetro faz aquilo como louvor ao Senhor. Jetro queria sim a felicidade de Israel, embora ele não entendesse isso muito bem, através da vida de Moisés.
Jetro reconhece que Deus é maior do que todos e que Moisés poderia ser um instrumento abençoador na vida daquele povo. E quando Moisés aceita esse conselho, ele reorganiza a rota. Os conselhos, quando eles vêm de Deus, eles podem nos ajudar a reorganizar a rota, a dividirmos as cargas, a não centralizarmos e não nos desgastarmos. Os conselhos, quando eles vêm do Senhor, Ele nos ensina que a gente pode dividir as responsabilidades e abençoar muito mais pessoas por causa de uma boa disposição. No caso de Jetro para com Moisés, o conselho faz Moisés olhar para o lado e saber que tem pessoas para ajudar na caminhada. O conselho de Jetro produz inspiração e confiança. Inspiração e confiança. Você consegue entender isso? Você consegue entender que Deus quer colocar pessoas do seu lado para te abençoar? Será que você nessa manhã entende que Deus quer produzir em você maturidade através de pessoas mais maduras que você? Será que você entende que quando aquele pai ou a mãe chega perto de você, em primeira instância ele quer o seu bem e não o seu mal? Ou você continua achando que papai e mamãe estão ultrapassados? Ou você continua achando que você, como diz a garotada, é o último biscoito do pacote? E aliás, o último geralmente está quebrado, né, diz o ditado. Ou você continua achando que você que sabe tudo e papai e mamãe são caretas? Ou você continua achando que esse caminho que você está trilhando ao seu bel prazer, acha que vai levar você para algo bom? Ou será que levaria você para a destruição? Nós somos chamados essa manhã a entender que conselhos produzem em nós maturidade, entendimento, inteligência, capacidade, sabedoria. Quem ouve conselho é alguém que é sábio no viver diário. Quem ouve conselho age com prudência, avalia para agir. Quem ouve conselho tem a oportunidade de se afastar da insensatez, das ações erradas. Quem ouve conselho, como diz a Bíblia, sai do rol dos insolentes, dos arrogantes, dos desobedientes. Quem ouve conselho entra ou pode entrar dentro do plano de Deus. É um desafio para mim e para você. Quem ouve conselho aprende que pode cumprir um ministério que agrada ao Senhor, porque tem pessoas que podem ajudá-lo a assim fazer. Quem ouve conselhos é sábio, porque ele aprende a confiar em Deus. Quem ouve conselho aprende a ser generoso diante das pessoas, porque Deus te deu primeiro. Quem ouve conselho sabe que Deus pode usar pessoas para nos conduzir a entender e praticar a vontade do Espírito Santo de Deus. Você compreende isso? Quem ouve conselho geralmente se livra do erro, da vergonha e da destruição dos maus conselheiros, porque ouve conselhos bons. Quem ouve conselho, mais uma vez, reorganiza a rota, divide as tarefas e não centraliza e, portanto, não se desgasta. Nós vamos cantar nesse momento e eu queria desafiar você a perguntar para Deus se você é alguém que tem ouvido conselhos ou tem feito carreira solo. Se você é alguém que tem ouvido a instrução de Deus em primeira instância na palavra dele, mas também ouvido a orientação de pessoas que Deus coloca ao seu lado. Essa geração, como dissemos aqui, lemos em Romanos capítulo 1, tem um grande desafio de achar que vocês não sabem tudo. E que as pessoas que trouxeram a história até aqui têm o seu valor, sim. Talvez eles não tenham a mesma agilidade que você tem. Talvez eles não tenham o mesmo domínio que você tem, por exemplo, na questão da tecnologia. Mas eles têm muito a ensinar. É essa referência que a Bíblia fala dos anciãos na Bíblia. É essa referência que nós temos dos sábios lá relatado no livro de Provérbios. Que em nome de Jesus, nessa manhã, você aprenda a ouvir conselhos. E conselhos que gerem em seu coração sabedoria. Para que você seja um homem ou mulher de Deus. Que você escute, ouça, escute, melhor dizendo. E ao ouvir e escutar, pratique no seu viver diário. E que em nome de Jesus você seja profundamente abençoado. Nós vamos cantar, depois vamos orar no final.
Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, agora pedindo que Deus nos dê sabedoria, pedindo que Deus coloque ao nosso lado pessoas que são instrumentos de bênção para a nossa vida, mas também para que Deus coloque no nosso coração o sentimento e o entendimento de que os maus conselhos podem destruir a nossa vida, mas também para que sejamos conselheiros dos outros, pessoas que estão sem direção, pessoas que não têm referência, pessoas que estão perdidas sem saber o que fazer, que Deus nos coloque próximos delas, para que possamos abençoá-las em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus servos nessa manhã, cada um de nós precisamos dos conselhos divinos relatados na tua palavra, que já estão explicitados nela, Senhor, mas que a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida deseje, Senhor, ouvir esses conselhos, buscá-los e praticá-los no viver diário. Coloque perto de nós pessoas abençoadoras, pessoas com experiência de fé, homens e mulheres de Deus, dispostos a nos abençoar, a nos dar uma palavra de orientação, de instrução, a orar por nós, a nos acompanhar, a caminhar conosco na caminhada cristã, a ser nossos mentores, nossos discipuladores. Mas também impacte o coração dos teus servos nessa manhã, para que eles possam aconselhar os outros, talvez o vizinho, o amigo, o colega, o patrão, um parente, o pai, o filho, o irmão, a irmã. Ah, Pai amado, em nome de Jesus, nos abençoe para que, ao ouvirmos conselhos, a sabedoria seja gerada em nós, seja gestada em nós. Ah, Pai amado, em nome de Jesus, nos abençoe, nos oriente, continue falando ao nosso coração, retire de nós a arrogância, a prepotência, a soberba, e coloque em nós um coração humilde, pronto a ouvir e praticar. Oramos assim no nome de Jesus, o
nome que está acima de todos os nomes. Amém.